E então eu tinha ido para marcha, né? E naquele propósito, quando eu voltei, eu observei que quando eu deitei ele no meu ombro, eu observei que o narizinho dele não estava mais com mau cheiro. E nossa, eu fiquei maravilhada, fiquei muito feliz. Eu observei que ele estava cheirando normalmente. E aí eu entendi, irmãos, que essa foi a última cura que ele precisava. Foi a última vez que eu vi meu filho doente com todas aquelas doenças. E aí, graças a Deus, foi bênção, foi vitória. Daí nossa vida seguiu e eu guardei para mim aquela palavra do livro de Tiago, né? Tiago capítulo 3, que fala sobre o tropeço da palavra. Tiago capítulo 3, versículo 6, a língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então eu entendi que uma palavra mal dada, entendeu? Com uma palavra lançada com ira, principalmente sobre um familiar nosso, isso vai nos trazer problemas. O pai, a mãe, a avó que cria, o tio, o padrinho, são autoridades espirituais sobre a vida daquela criança. Então, se você lança palavras ruins, se você lança palavras com raiva, eu vejo mães que xingam filhos. Com certeza você já viu isso. Tem mães que xingam filhos. Seu filho disso, seu filho daquilo, não é isso? Vai para aqui, vai para ali, seu idiota, seu burro. Gente, como assim? Como assim? Me fala. Como que é isso? Você está atraindo maldição para sua casa. Quando você começa a falar palavrões e você xinga os seus filhos, você está atraindo maldição para sua casa. E eu aprendi a duras penas que as minhas palavras, lançadas com ira naquele tempo, elas mudaram o curso da natureza, como o Tiago fala aqui. O curso da natureza foi alterado. Então, se Deus me daria um filho que tivesse total saúde, através da minha palavra, ela amaldiçoou essa criança e mudou o curso da natureza, mudou o curso daquilo que vinha para mim de forma natural. Porque eu já tinha tido uma outra filha, né? E assim, ela nunca teve esses problemas. Ela tinha alergia a sereno. Quando ela pegava sereno, às vezes ela inflamava a garganta. Mas assim, isso aí um montão de criança tem. Qual criança que você vai botar num sereno, né? Isso pode te dar problemas. E assim, aprendi, irmãos. Eu quero dividir isso com os irmãos. Quero dividir isso com as irmãs. Não fala coisas que você não sabe e que não aconteceu e que você não quer que aconteça. Não fala coisas para pessoas que são do seu convívio de autoridade espiritual que você não quer que aconteça. Eu paguei esse preço. Foram 4 anos, 3 anos e meio a 4 anos desse jeito, chorando, gemendo, com dúvidas, entristecida, sem saber o que eu tinha feito para Deus. É horrível isso. Isso é horrível. Mas a culpada fui eu mesmo e eu não posso botar a culpa em ninguém. Mas, graças a Deus, recebi essa vitória. Foi bom demais. Graças a Deus. A vida que segue. Mas eu quero que você não esqueça comigo que eu falei para Deus que eu aceitava passar na luta. E ele falou para mim que eu quero mostrar minha glória para o mundo e o meu povo não aceita passar por luta. Então eu disse, eu aceito passar por luta. Me perdoa, eu aceito passar por luta. E continuamos a vida e ele foi crescendo, indo para a escola, creche, colégio e passamos por muitas guerras, muitas guerras.
minha família de um modo geral, né? Passamos por separação, divórcio, então foi tudo muito difícil. Para nós foi tudo muito difícil, mas graças a Deus sempre estávamos na igreja, sempre clamando a Deus, sempre envolvida com as coisas da igreja. Criei meus filhos na casa do Senhor, sempre, e não era aquela coisa de levar filhos para a igreja e deixar lá na mão da tia, não. Eu sempre estive com os meus filhos, e os meus filhos sempre me viram orar, estudar a Bíblia, sair para pregar, sabe? Minha filha é daquela menina que dormia em cima do banco enquanto eu estava pregando, sabe? Então, assim, meus filhos foram crescendo nesse ambiente, graças a Deus. E quando chegou no em 2019, meu filho estava acabando já o segundo grau. Ele estava acabando o segundo grau e ele falou: mãe, eu fiz uma inscrição para um curso. Eu falei: qual curso? Aí ele: é um curso de química. Eu falei: sim? Ele: mãe, você acha que eu consigo? Consegue? Consegue. E eu ainda falei: você não é muito bom na matemática? Não, mas eu vou conseguir. Então tá bom. Mãe, esse curso é muito longe. É? Aonde? Esse curso é em São Cristóvão. Meu Deus. Que horas que é o curso? À noite. Meu Senhor, meu filho só tinha 19 anos e não tínhamos muito hábito de sair, assim, Campo Grande, Nova Iguaçu, inclusive ele estudava no centro de Nova Iguaçu, estava acostumado a andar em alguns bairros por ali, mas assim, descer para o centro da cidade não era um hábito. E ele falou: o curso é de 6 da noite às 10. Falei: meu Deus, vai chegar em casa meia-noite. Aí ele: mas você acha que vale a pena? Você acha que eu devo ir? Falei: não, acho que você deve ir sim, vai dar tudo certo. E aí, irmãos, era para 2 anos o curso, entrou a pandemia, o curso de que era para 2 anos passou para 4, e pela misericórdia de Deus, ele conseguiu concluir o curso. Não foi fácil conseguir estágio, foi muito difícil conseguir estágio. E ele tinha um projeto de ficar com um estágio, antes de acabar o curso, já tinha que começar o estágio. Ele tinha projeto de ficar lá embaixo mesmo, uma empresa lá embaixo, que ele pudesse de lá ir para o colégio. Oh, meu Deus do céu! E eu orando a Deus, eu falando para o Senhor: não, Deus, a gente mora aqui pertinho de Santa Cruz, Itaguaí, tem um complexo industrial em Santa Cruz, né? Abre uma porta aqui, Senhor, por misericórdia. Eu sempre orava a Deus e eu pedia a Deus. Eu queria que os meus filhos fossem empregados em multinacional. Queria os meus filhos com ônibus buscando na porta ou na estrada. Eu gostaria muito, Senhor, por misericórdia. E assim, irmãos, começou a vida dele, né? Desse jeito mesmo. A empresa que contratou ele para o estágio era uma multinacional. E pegava realmente na Avenida Brasil, que é um pouquinho distante para a gente, mas aí ele saía às 6 horas da manhã, já estava claro, e pegava o ônibus na Avenida Brasil às 7 horas da manhã, chegava na empresa às 7h30, e graças a Deus foi tudo bênção, né? Foi um estágio bom, tranquilo, ele conseguiu se formar. E também para minha filha, Deus também fez isso com a minha filha. Minha filha também conseguiu um emprego numa empresa que também é multinacional, graças a Deus. E aí o Senhor atendeu as minhas orações, graças a Deus. E quando chegou no ano de 2023, ano passado, né? Chegou no ano passado, eu estava pregando, que eu trabalho com dependência química, então eu estava pregando, mas eu já estava acabando de pregar, já ia dando meio-dia, quando eu comecei a falar para as pessoas assim, ó. Uma certa vez, o Senhor disse para mim que eu quero glorificar o meu nome, a mostrar a minha glória para o mundo, mas o meu povo não aceita passar por luta. E eu estava falando isso com aqueles alunos ali, e eu falei: vocês precisam ficar aqui.
Vocês precisam estar passando por uma internação. É de Deus isso para a vida de vocês. Se não fosse, o Senhor teria curado vocês lá fora. Se vocês estão no centro de recuperação, eu sei que é difícil, eu sei que pode ser muito difícil, até desagradável em determinados momentos, mas é uma luta que vocês têm que passar. E Deus vai mostrar a glória dele ao mundo quando vocês saírem daqui transformados. Vocês vão ganhar vidas para Jesus. O testemunho de vocês vai glorificar o nome do Senhor. E quando eu falei isso para eles, já estava no final. Eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo: "Você lembra quando eu falei isso para você?" E na minha mente eu respondi: "Sim." Ele disse: "Então é isso." E eu não entendi, irmãos. Não entendi. Mas como eu já estava acabando o trabalho, quando os meninos saíram da capela onde eu estava pregando, eles saíram e eu fiquei sentada. E aí alguém voltou achando que eu estava passando mal. "Você está passando mal?" Eu falei: "Não, eu só quero ficar aqui um pouco." "Ah, então tá bom." E saiu, e ali eu sozinho, eu comecei a falar com Deus. "O que tu tá falando para mim? Por que você tá falando assim comigo? Tá me lembrando?" Ele disse: "Sim, tô te lembrando o dia que você falou. O dia que eu falei isso para você. E você disse que aceitava passar na luta. É isso." Eu comecei a rir sozinha, irmãos. Eu comecei a rir sozinha naquela capela. E eu falei para Deus: "Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Significa que eu passei na luta? Essa luta era essa de 24 anos? Eu passei na luta?" E Deus falou para mim: "Sim, você passou na luta." Irmão, que coisa feliz. Que maravilha ouvir isso de Deus. Eu fiquei muito, muito feliz. Mesmo sem entender bem, mas eu fiquei muito feliz. E quando chegou no final de dezembro de 2023 para 2024, o meu filho foi contratado por essa empresa mesmo, que ele começou como estagiário. Hoje ele trabalha lá como técnico em química. Pela misericórdia do Senhor, ele fez Enem e entrou de novo para um colégio federal. Ele trabalha, ele estuda, ele trabalha nessa empresa e ele estuda numa faculdade federal. Começou de novo, né? Porque o curso também foi feito num colégio federal. Graças a Deus, ele já está fazendo essa extensão de química. E assim, nossa, e Deus tem falado comigo que eu precisava vir a público, né? Porque eu sou assim uma pessoa, eu não saio muito, eu não tenho muito acesso. E Deus falou para mim que eu precisava falar, que através de um celular eu ia conseguir alcançar muitas pessoas. Muitas pessoas precisam entender que quando Deus te passa na luta, é para te aprovar. Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Então a luta, irmão, não é para te abater. A luta é para te fazer crescer. E às vezes crescer dói muito. Foram 24 anos, irmãos. Tirando os 4 anos que ele esteve doente, foram 20 anos esperando. E hoje, ele é o primeiro filho dessa família minha, né? Que entra numa faculdade. Eu digo no meio dos meus irmãos. É o primeiro que entra dentro de uma faculdade. É o primeiro que faz uma faculdade. Sabe? Foi tudo novo, irmão. Eu não esperava que era isso que Deus ia fazer. E eu digo para você, assim, com muita certeza na minha alma, ainda não é isso que Deus vai fazer. Isso é só o começo. Deus tem coisas maiores para fazer na minha vida e através da vida do meu filho, através da vida da minha filha. Eu tenho neto agora, meu genro também é evangélico. Então, assim, eu tenho uma família evangélica. A partir de mim, todos são evangélicos. Meus 2 filhos, o meu genro, meu netinho que vai fazer 3 anos.
Então, assim, Deus tem coisas para nós que às vezes a gente não consegue alcançar a extensão daquilo que Deus vai fazer, mas nós precisamos guardar a nossa boca. Será que tudo que você fala realmente é Deus que bota na sua mente para você falar? Será que todas as vezes que você abre a boca para fazer críticas, às vezes para diminuir, para criticar, para mostrar a sua ideia, aquilo que você acha que é bom para a vida das pessoas, você acha que tudo é Deus mesmo? Pensa, porque às vezes, antigamente, a gente tinha um ditado assim, que dizia assim: não joga pedra no telhado dos outros, porque o teu telhado é de vidro. Lembra? Os mais idosos, né? Não cospe para o alto, porque vai cair na sua cara, né? Antigamente tinha uns ditadinhos assim, que exatamente vêm convergir com a palavra. É isso, sabe? Nós não sabemos o que Deus tem pela frente, então guarda a sua boca. A Bíblia diz também: seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Porque essa ira que muitas vezes você tem, né, e muitas pessoas têm, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não opera. O fato de você falar, esbravejar, botar seu ódio, sua raiva para fora, isso não opera a justiça de Deus. Eu sei que nós estamos na era da internet e a internet, ela quer doutrinar a vida do crente, mas isso não pode acontecer. Quem doutrina a vida do crente é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Não é a internet que vai te ensinar as coisas. Hoje, a internet diz: você não pode ficar sufocado, você não pode sentar em mesas que não te cabe. Irmão, até que em algum momento isso parece fazer sentido. Mas se Deus quiser te provar, e agora? Se Deus quiser te passar na moenda, fala para mim. Sabe como é que sai um bom azeite? Sabe como é que se faz um bom azeite? Na prensa da azeitona. É assim, é desse jeito. Então tem muitas coisas. Sabe como que se faz o vinho? Pisando a uva. E aí saem vinhos maravilhosos. O próprio Jesus foi levado para o deserto para ser pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Querido, Tiago vai dizer: bem-aventurado o varão provado, pois quando aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Então, como assim? Por que a gente vai ficar o tempo todo sendo doutrinado por um monte de pessoas que falam um monte de besteira, por sofismas, por coisas que a gente olha até parece que tem nexo, mas se você corre para a Bíblia, você vai ver tudo ao contrário. Deus disse assim, Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aí a internet diz: não, bota tudo para fora. Se não tá bom, bota tudo para fora, porque senão você fica doente. Fala mesmo. Esbraveja mesmo, bota tudo para fora. Jesus disse: aprende de mim, que eu sou manso. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, ele diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém, você não é obrigado não, mas ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, eu quero muito, muito, muito. Se esse vídeo não fez nenhum sentido para você, se esse testemunho não tem nenhum sentido para você, passa isso para frente. Pode ser que para alguma pessoa faça sentido. Pode ser que para alguma mãe faça sentido. Pode ser que para algum pai faça sentido. Pode ser que para alguém que é autoridade espiritual sobre a vida de alguém faça muito sentido. Em nome de Jesus, eu estou muito feliz. E eu sei que eu ainda vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui, eu sou obrigada a voltar aqui.
porque Deus ainda tem muitas coisas para fazer. Eu não estou aqui fazendo apologia do sofrimento, não. Eu não estou aqui dizendo para você que crente tem que sofrer, tem que andar chorando, que se crente não chora tem alguma coisa esquisita. Não, eu não estou falando nada disso. Não bota a palavra na minha boca, por favor. Eu só estou dizendo para você que Deus, que o nosso Deus, que o teu Deus, muitas vezes, ele vai nos permitir passar no fogo, muitas vezes vai nos permitir entrar na cova. Sim, muitas vezes ele vai nos permitir ser escravizado, muitas vezes ele vai nos permitir ser caluniado. No livro de Pedro tem uma palavra que eu gosto muito. Eu me identifico com o apóstolo Pedro quando ele dá uma palavra que parece que algumas pessoas querem ignorar, mas não pode. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, vai dizer assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não tem nada de estranho o fato de você estar sendo provado. Versículo 13, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das mesmas aflições que Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então se alegra pelo fato de... Não estou mandando você soltar rojão, não. Eu só quero que você entenda. Se alegra no fato de você ser participante das mesmas aflições que Cristo. Porque quando vier a revelação da sua glória, você vai se regozijar e vai se alegrar, irmão. Quais foram as aflições que Cristo passou? Cristo foi caluniado, não é? As pessoas falaram inverdades, Cristo foi traído, Cristo não foi entendido muitas vezes, mas a palavra de Deus nunca saiu da boca de Jesus. Sempre era o que estava escrito. Romanos capítulo 15 vai dizer tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então isso aqui está valendo, irmão. Tudo que está aqui de Gênesis e Apocalipse está valendo. Não adianta você querer mudar. É a palavra. Essa é a palavra. É essa palavra que você tem que ter ela dentro de você. É isso que você tem que cumprir, é assim que você tem que viver. Eu sei que essa palavra não vai agradar muitas pessoas. Eu sei que alguém pode estar dizendo, nossa, o testemunho foi bom, mas agora essa irmãzinha... Queridos, essa é a palavra de Deus. Eu não estou falando nada fora da palavra de Deus. No livro de Timóteo, capítulo 3, não sei se é Timóteo 1 ou Timóteo 2, vai dizer que no fim dos tempos haveriam tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo. Lembra disso? É 2 Timóteo, capítulo 3. Vai dizer assim, que Peraí que eu me acho, rapidinho. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmo. E aí tem um listão. Vê se não é isso que a gente já está vivendo. Essa Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Não é isso que nós estamos vivendo? Tempos trabalhosos, não é isso? Não é isso que a gente está vivendo? Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, porque a maioria das pessoas, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriaria. A Bíblia vai dizer que haveria homens amantes de si mesmo, pessoas que têm um comichão no ouvido, não conseguem ouvir a verdade, mas a igreja tem que ouvir. A igreja tem que amar a verdade. A igreja tem que ser apaixonada pelo noivo. A igreja tem que ser apaixonada pela palavra do noivo. Que Deus possa te abençoar. Eu quero declarar sobre a tua vida a bênção de Deus, o entendimento do Senhor, uma alma liberada por Deus para entender as verdades do Evangelho. Que seja assim sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, que seja assim sobre a minha vida, sobre a minha cabeça. A bênção do Senhor, o entendimento dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.